Meus queridos, nós estamos hoje em comunhão com a igreja, celebrando a memória litúrgica desta santa tão importante, Santa Luzia, virgem e mártir do século terceiro, quarto, viveu sob o império de Domiciano, o imperador romano. Santa Luzia, por sua família, tinha sido prometida a um homem. Acontece que ela quis desde menina se consagrar sua virgindade ao Senhor. E assim ela se manteve com esse propósito, né? E quando perceberam aquele para quem ela estava prometida, percebeu a recusa dela se entregar a ele, ele a denunciou ao império. Santa Luzia foi perseguida, foi denunciada por ele como cristã. Naquele tempo, o cristianismo ainda era perseguido, era uma seita para o Império Romano, perseguida. Então, como paga da sua recusa e por ser cristã, ela recebeu uma punição. Tinha de ser levada a um prostíbulo. E quando tentaram fazê-lo, não conseguiram tirá-la do lugar, porque, de maneira miraculosa, ela se tornou tão pesada que ninguém conseguiu arrastá-la. Permanecendo ainda firme no seu propósito de entrega da sua virgindade a Deus, eles insistiram para que ela professasse uma fé contrária a Cristo, negasse a Cristo publicamente e se entregasse àquele homem a quem estava prometida, e ela não quis. Não negou o nome de Jesus. Arrancaram seus 2 olhos para ver se ela mudava de opinião. E ainda assim ela mudou, ela permaneceu firme, não mudou de opinião, né? Diz a tradição que os seus olhos foram restaurados pela graça do Espírito Santo. É por isso que quando contemplamos a imagem de Santa Luzia, nós vemos de maneira muito perfeita os seus olhos na sua face, e vemos os outros 2 olhos que foram arrancados na bandeja. Tanto os olhos que Deus instituiu em sua face, quanto os olhos que foram arrancados e dispostos na bandeja, ambos se voltavam para o céu, se voltavam para o alto. E ainda assim ela não negou a Cristo, tendo os olhos restituídos, ela foi martirizada de outra forma. Morreu, derramou seu sangue para manter-se fiel a Jesus Cristo, à igreja que estava nascente e também ao seu propósito de consagração da sua virgindade. Um grande exemplo para nós hoje, que tantas vezes nós traçamos para nós propósitos e muitas vezes paramos na metade, muitas vezes fracassamos. Um exemplo de mulher, de jovem, na verdade, corajosa, convicta. E é bem verdade, minha gente, que nós temos convicções de tantas coisas. Os nossos projetos materiais, corremos atrás de dinheiro, de trabalho, da empresa, de não sei o que, de estudo, e somos muito convictos, firmes e perseverantes, persistentes em tantas coisas. Mas às vezes no que diz respeito aos bens espirituais, nós levamos de maneira muito indesejável, né, as coisas de Deus. Devíamos servir a Deus e a igreja, devíamos perseguir os bens espirituais com a mesma ansiedade, convicção e desejo como perseguimos tantos outros projetos que nós temos, né? Às vezes pessoas, não nos simpatizamos com pessoas, já é motivo de abandonarmos a nossa missão. Não simpatizamos com algumas situações, já é motivo de esmorecermos espiritualmente. Cadê aquela coragem, né, que nós vemos de maneira tão forte numa jovem, né, numa menina que se encantou, se enamorou por Jesus? Tantas coisas
poderiam seduzi-la, mas ela fechou seus olhos a essas coisas e só pôde olhar para o alto, para o amor da sua vida, que é Jesus Cristo. Não é que nós não devemos perseguir os nossos projetos humanos, pelo contrário, nós devemos arregaçar as mangas, ir atrás, fazer acontecer, mas nós não podemos tirar Deus do lugar que pertence a Ele em nossa alma. Não podemos, não podemos. E às vezes nós tiramos, nos colocamos no lugar dele, ou outras pessoas ou coisas e projetos, né? Hoje nós celebramos essa que é a padroeira daqueles que padecem males ou enfermidades nos olhos, né? E nós somos convidados a olharmos também para o sentido da nossa visão, né? Olharmos, refletirmos sobre como nós enxergamos o mundo, as coisas, as pessoas e os bens da criação, né? Nós estamos terminando este ano de 2022. Quantos foram os momentos que o sentido da visão nos levaram para distantes de Deus, os nossos pecados, né? Ora, o diabo, ele nos tenta por meio dos sentidos. Nós temos, né, o sentido da visão, o tato, o paladar, o olfato e faltou um, hein? A audição, muito bem. Ora, são por esses sentidos, os 5 sentidos, que o demônio tenta nos afastar de Deus, né? O demônio não pode pegar uma alma e a arrastar para o inferno. É por meio da nossa fisiologia, da nossa matéria, que ele se utiliza disso para nos levar distante de Deus. Então nós temos que domar os nossos sentidos. E hoje vamos refletir um pouquinho sobre o sentido da visão. Quantas vezes nós, pelo sentido da visão, por exemplo, nós caímos no pecado capital da inveja, olhando aquilo que o outro possui e desejando aquilo que não é nosso, né? Colocando o que o outro tem como maior ou mais significante do que o que nós temos. O pecado da inveja que adentra na alma humana por meio do olhar, né? No fundo é um pecado de ingratidão a Deus. Quantas coisas boas Deus nos deu. Nós somos incapazes de olhar para as coisas boas que Deus nos deu e ficamos olhando para as coisas boas que não nos pertencem, mas pertencem aos outros. Ora, o que o outro tem de abundante em relação ao que eu tenho, né? Pode ser que em uma outra situação falte ao outro o que eu tenho. Então eu tenho que ser grato com o que eu sou, com o que eu tenho, né? O que o outro é ou o que o outro possui não deve ser motivo de pecado, mas deve ser estímulo para que eu possa correr atrás dos meus sonhos. Há uma sutil distância entre olhar para o outro e ser motivado a correr atrás dos objetivos e olhar para o outro e cair no pecado da inveja. E eu preciso ter o discernimento para não pisar do lado de lá, mas estar do lado da motivação, né? Quantas vezes, por meio do sentido da visão, nós caímos no pecado da avareza, né? O consumismo. O olho é maior do que a boca, como diz o ditado, né? Quantas vezes nós olhamos os bens tentando possuí-los sem a devida necessidade? O pecado da avareza. Quantas vezes o olhar é motivo também da queda pelo pecado da gula? Come que nem um porco, mais do que precisa, porque os olhos estão doentes. Quantas vezes neste ano, né? Quantas vezes por nosso olhar também o diabo nos leva para o inferno, por meio do pecado da luxúria, olhando o que não nos pertence, olhando aquilo que não deve, né? Sendo infiel ao estado de vida no qual nós assumimos diante de Deus. Tudo, consegue perceber que os pecados capitais, eles tocam o sentido da visão? Então o sentido da visão, por isso que Jesus nos evangelhos, ele diz que os olhos são
a luz do corpo. Ou seja, se os olhos não estiverem sadios, eles arrastam tudo o que somos para o inferno. De todos os sentidos, talvez o principal seja a visão. E hoje nós vamos pedir pela intercessão de Santa Luzia, que soube manter-se fiel a Cristo, para que Deus nos dê a saúde psíquica e espiritual dos olhos também. Não basta pedir a saúde fisiológica, porque os nossos olhos podem estar saudáveis, mas podem estar conduzindo nossa alma para o fogo eterno. Não adianta nada. Então, peçamos hoje, pela prece desta santa, que Deus nos dê saúde aos nossos olhos, mas que Deus dê também saúde espiritual, que os nossos olhos nos levem para o céu, que os nossos olhos nos ajudem a contemplar a beleza da criação, que os nossos olhos nos façam santos. É um grande desafio para nós, meus queridos. Hoje nós ouvimos esse evangelho tão bonito. Jesus contou uma parábola e depois concluiu a parábola com proferindo uma realidade muito triste, dizendo aos fariseus: olha, vocês são tão religiosos, mas os publicanos, os corruptos cobradores de impostos e as prostitutas vão passar vocês para trás no dia do juízo. Por quê? Porque vocês falam que vão fazer e não fazem. E esse povo que vocês dizem ser indignos, eles não falam nada, mas eles fazem mais do que vocês. E é bem verdade isso para nós também, meus queridos. Quantas promessas, quantas vezes nós nos dispomos: Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Nós estamos quase que encerrando o tempo do advento. Lá no comecinho do tempo do advento, será que nós fizemos propósitos? E hoje, será que nós podemos dizer a Deus: eu cumpri todos eles? Talvez não. Talvez esse do evangelho seja eu, seja você, né? Que prometemos que vamos, mas no fundo não vamos. É uma palavra dura para nós hoje, uma palavra dura. Por isso, voltemos a nossa voz e o nosso olhar para Deus, como nos diz o Salmo 33. Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Gritemos ao Senhor misericórdia e que Ele nos auxilie com a sua graça a vivermos um Natal de maneira mais santa, em comunhão com Ele, rumo ao céu. Que Santa Luzia, virgem e mártir, interceda por nós junto a Deus, ela que leva a prova da sua fidelidade, são os seus olhos arrancados, ela que leva a palma da vitória por ser fiel a Cristo. Que ela seja um modelo, um estímulo para que nós também busquemos a santidade. Assim seja. Amém.